Fala pessoal, estamos de volta. Como eu falei para você, nós estamos aí em uma série chamada Redação para o Enem. Eu sou o professor Cristiano, você já me conhece. Se você está gostando desse conteúdo e você ainda não se inscreveu no canal, ou ainda não ativou o sino e também ainda não compartilhou esse material, por favor, né, gente? Conteúdo bom, gratuito para você e você nem sequer dá um like ou te inscreve, por favor, não faça isso. Como eu falei para você, na aula passada nós fizemos uma pequena introdução sobre o desenvolvimento. Falei para você sobre o desenvolvimento. E hoje, na parte 2, eu vou falar para você sobre o primeiro elemento do desenvolvimento, certo? Lembrando, o que é o desenvolvimento? Na redação, no texto dissertativo argumentativo, você defende um ponto de vista acerca de um tema que é proposto a você. E para defender um ponto de vista, para você opinar sobre aquele tema, você vai opinar por meio de argumentos. Então, eu sou contra isso. Por quê? O ideal é que na sua redação você tenha pelo menos 2 argumentos, tá? Esses argumentos, eles são desenvolvidos na parte do texto chamada de desenvolvimento. No desenvolvimento, você tem 2 parágrafos. Um parágrafo para desenvolver o argumento 1 e o terceiro parágrafo para desenvolver o argumento número 2. Esse desenvolvimento, ele tem alguns elementos que são importantes, que são alguns elementos que nós vemos aí nas redações que tiram nota 1000, certo? Então, qual é o primeiro elemento do desenvolvimento? É o tópico frasal. O tópico frasal é de extrema importância e muitos alunos, infelizmente, não sabem fazer essa parte. Alguns alunos colocam citação, ou alguns alunos escrevem qualquer coisa, ou então tem alunos que escrevem logo no primeiro período, um período com 4 linhas, fica um primeiro período bem extenso. Alguns tópicos frasais são vagos, demais, não dizem nada, certo? E hoje eu quero te explicar o que é um tópico frasal. Vamos lá? Vamos ler essa introdução para que você entenda o que é o tópico frasal. No célebre texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Certo? Aqui eu tenho uma introdução de uma redação nota 1000 que foi disponibilizada pelo G1. Você já sabe, eu não vou perder muito tempo aqui, porque eu já ensinei para você cada elemento desse quando eu falei de introdução. Se você ainda não assistiu esse vídeo, os vídeos estão aqui, certo? Todavia, no contexto odierno, a invisibilidade intrínseca à falta de documentação pessoal distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estofos. Olha só, a burocratização do processo de retirada do registro civil é o argumento 1. Então, as pessoas não têm registro civil porque existe uma burocratização. Bem como, aí o segundo argumento, a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Então, gente, eu tenho aqui 2 argumentos. Cada argumento desse vai ser desenvolvido lá no desenvolvimento da redação. Então, o segundo parágrafo vai ser para desenvolver o argumento número 1, a burocratização, e no terceiro parágrafo vai desenvolver o argumento número 2, que é a indiferença da sociedade. Mas qual é o primeiro elemento? O tópico frasal. Você começa a redação com o tópico frasal. E o que é o tópico frasal? O tópico frasal ele é o primeiro período de um parágrafo. Então você começa ali escrevendo, vai até onde for a primeira vez que você colocar o ponto ali. Ali essa primeira parte é o tópico frasal. O tópico frasal é de extrema importância. Por quê? Ele diz o que vai ser falado naquele parágrafo. Ele anuncia, ele traz a ideia central do parágrafo. Então, por exemplo, se eu começo um texto assim, é verdade que as mulheres ainda não têm representatividade política significativa no Brasil. Ponto. Se isso for a primeira parte que eu falei no texto, isso é o meu tópico frasal. Tudo que vier depois do tópico frasal tem um objetivo, justificar isso que eu acabei de falar. Como é que as mulheres não têm, ou por que as mulheres ainda não têm representatividade política no Brasil. Certo? Então, o tópico frasal é aquele primeiro período do parágrafo. E, normalmente, o tópico frasal ele faz o quê?
Ele cumpre duas funções. A primeira função, ele resgata o argumento que está lá na introdução e anuncia o que vai ser dito sobre esse argumento naquele parágrafo. Duas funções. Ele resgata o argumento que está na introdução e anuncia o que vai ser falado sobre esse mesmo argumento naquele parágrafo. Vem comigo aqui. Olha só. Qual foi o argumento mencionado na introdução? A burocratização do processo de retirada do registro civil. Esse aqui é o argumento. Olha o tópico frasal dessa redação. A primeira parte do desenvolvimento. Nessa perspectiva é um conectivo que você tem que usar. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, você começa os parágrafos de desenvolvimento primeiro com conectivo. Você pode usar nessa perspectiva, diante desse cenário, enfim. É importante analisar que as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Ponto. Percebam que esse aluno ele está resgatando o argumento da introdução. O argumento da introdução é a burocratização do processo de retirada do registro civil. Para ele não repetir, o que foi que ele colocou? Dificuldades relativas à retirada. Se há dificuldades, então há o quê? A burocratização. Comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Então, o tópico frasal, você resgata o argumento que está na introdução e anuncia o que vai ser falado sobre ele naquele parágrafo. Então, a gente espera que nesse parágrafo de desenvolvimento, esse candidato ou essa candidata, eles venham mostrar para a gente como é que essa burocratização, essas dificuldades, elas acabam fomentando as pessoas não terem acesso à cidadania por não terem registro civil. Vamos ver o próximo? Já o argumento número 2, que foi mencionado na introdução também, dizia o seguinte, que a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Então, dizia que esse problema das pessoas não terem registro civil é também por conta da indiferença da sociedade. Esse é o argumento que foi mencionado na introdução. Agora, olha o tópico frasal. Outro sim aqui é o conectivo, tá? É válido destacar a ausência de engajamento social. Olha só, para não repetir indiferença da sociedade que já está lá na introdução, o aluno colocou a ausência de engajamento social, que é a mesma coisa, como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Então, tópico frasal, o que o tópico frasal vai fazer? Ele vai resgatar o argumento que foi mencionado na introdução e anunciar o que vai ser falado sobre ele naquele parágrafo. O tópico frasal, você leva em torno de 1,5 ou 2 para fazê-lo, no máximo, tá? E já diz o que você vai falar sobre aquele argumento que você mencionou lá na introdução. Então, essa é a primeira parte do desenvolvimento. Espero que você tenha gostado. Na próxima parte eu vou falar sobre como colocar o repertório, porque depois do tópico frasal você pode colocar o repertório, ou não. Nós vamos ver isso na próxima aula, certo? E aí depois vamos ver sobre como explicar o argumento e como concluí-lo, certo? Então, curta aí, comenta e compartilha esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.